Boa noite, voltamos então com o terceiro bloco do programa Livres Ideias. E agora eu queria colocar o dedo na ferida, como já venho falando aqui com vocês, né? Parece que não tem ficado muito claro as intenções do governo quando propõe a reforma da Previdência, alegando esse rombo. Primeiro porque tem se omitido, muitas vezes, a informação de que, primeiro, não é só o segurado que financia a Previdência, né? Então tem muitos outros atores que também contribuem, a gente já até começou a conversar sobre eles no início do programa, empresas, né? Determinadas fontes de impostos e taxas que também são direcionadas para a Previdência, né? Ou seja, que não depende exclusivamente do segurado, né? E segundo, parece que está se omitindo também que é do interesse de grandes empresas, né, e instituições privadas que a Previdência Pública deixe de existir ou se enfraqueça muito. Abriria aí um espaço, né, um nicho de mercado, né, para essas empresas venderem os seus pacotes de previdência. Então, não parece que fica, no mínimo, estranho ou levanta suspeitas essa proposta de reforma? Lembrando que essa proposta de reforma, como está sendo apresentada, aumentaria, né, o tempo de contribuição e incentivaria que cidadãos contratassem regimes privados de previdência. Sim, você tem toda a razão. Inclusive, assim, eu até na qualidade aí de cidadã e também de advogada, o que a gente vê, assim, é uma revolta muito grande, né, do segurado, que inclusive sempre, depois dessa ideia aí da reforma, eles sempre vêm e procuram numa desorientação completa a respeito dessa questão da reforma, especialmente em se tratando do fato de que, a partir do momento que a idade vai aumentar e a contribuição também vai aumentar, ele vai ter que começar a trabalhar mais cedo, automaticamente contribuir mais cedo e demorar um tempo muito maior para se aposentar, né? Então, assim, a parcela jovem, principalmente, da sociedade, ela tem questionado muito, assim, gente, mas eu vou ter que começar a trabalhar quando, né? Eu não vou me aposentar nunca. Como que vai ser isso? Então, isso tem sido realmente uma porta aí de saída para instituições financeiras, né? Porque a gente sabe que existe aí planos de previdência privada fantásticos, né? Só que, assim, isso acaba sendo, de certa forma, uma faca de dois gumes, porque o que acontece? A previdência privada, a gente sabe que é ótimo, né? Tem uma idade infinitamente menor para você se aposentar, um tempo de contribuição infinitamente menor e que você aposenta com valores significativos, né? Entretanto, a gente cai em uma outra situação, porque em se tratando, por exemplo, de entidades privadas, aí, né? Bancos, por exemplo, o que acontece? Essas instituições, elas são empresas, então elas, de certa forma, assumem um risco do negócio, né? Então, o banco, ele pode quebrar. Então, a partir do momento que você está ali contribuindo, né, para uma previdência privada e o banco quebra, quem é que vai te garantir o seu retorno? Quem vai te garantir sua aposentadoria? Né? Vai ficar uma situação extremamente complicada para que você obtenha o seu êxito aí, o seu objetivo, que seria a aposentadoria privada, né? Ao passo que, em se tratando do regime geral de previdência social, ainda que haja toda essa questão do tempo aí, né? A sua garantia de sucesso na aposentadoria é certa, né? Mas há que se considerar que haverá um tempo extenso aí de contribuição, né? E, sobretudo, há que se considerar que dentro dessa nova reforma e dessa nova proposta, né? Que, inclusive, vale frisar, como a Márcia já falou, ainda não está vigendo, ainda não foi aprovado, né? Estamos ainda no regramento antigo, mas vindo a acontecer, de fato, essa reforma nos moldes em que tem sido traçado, o que vai acontecer? Vai haver aí a aplicação, né, de um fator previdenciário, que na verdade nunca deixou de existir, sempre houve, né, e o valor aí da aposentadoria vai ser menor, né, inclusive até muitas vezes menor do que o que é hoje,
né? Dado aí até ao próprio tempo de contribuição do servidor, tá? Que vai ser menor, inclusive. De 25, embora a idade seja maior, né? De 65 anos. Uma outra questão que me parece até de certa ingenuidade da maioria das pessoas que eu vejo defendendo as reformas na Previdência é de que a suposta economia gerada com essas reformas fosse direcionada para a própria Previdência ou para setores sociais, o que é uma inverdade, completamente uma inverdade. É difícil você falar de que uma economia gerada, seja em qualquer área, na Previdência ou em outra, vai ser direcionada para o povo quando você tem uma dívida pública galopante conferindo o orçamento de 2007, né? De 2017, perdão, dos 3 trilhões e meio de reais previsto para a União investir no país, quase a metade é só para pagar juros e amortizações dessa dívida. Então, a ingenuidade que eu vejo é que essas pessoas estão acreditando que a reforma da Previdência é para se gerar uma economia para elas, mas não é. É uma economia para pagar o débito com os bancos e instituições financeiras. Sim, é o que eu acredito, pelo menos diante de tudo que a gente lê e de tudo que a gente vê, né? Assiste aí na mídia, principalmente, que divulga bastante, né? Faz aí uma construção de opinião das pessoas. Eu acho que sim, que sem sombra de dúvida não é uma economia para benefício da própria Previdência, não. Isso aí é uma economia, se é que vai haver, né, para saldar aí contas do governo que são estratosféricas, né? Então, eu acho que a finalidade é justamente essa, é de tapar mais uma vez um buraco do governo que a gente sabe que, especialmente nos últimos tempos, tem sido gigantesco. E não é para a população esperar que esse sacrifício, né, que é como tem sido vendido aí, um sacrifício necessário, não é um sacrifício de todos, porque, por exemplo, as grandes empresas, especialmente do setor de telecomunicações e da grande mídia, estão tendo suas dívidas perdoadas, dívidas inclusive ao INSS sendo perdoadas, dívidas bilionárias, enquanto se pede da população que se sacrifique cada vez mais, que trabalhe cada vez mais e por mais tempo, né, e contribua cada vez mais para, enfim, ao que parece, né, não pode, ou talvez possa, não sei, afirmar que é uma proposta de reforma que só atende a quem já tem muito dinheiro e que não precisa de benefício do INSS. A verdade é que, assim, né, politicamente falando, alguém tem que arcar, né, com os déficits aí causados pelo governo, até mesmo por uma questão de falta de administração, enfim, não estou entrando no campo político, mas só estou dizendo que essas coisas existem e alguém tem que saldar isso, né? Então, para quem que sobra, né, a obrigação de saldar isso aí, né? Para o pequeno trabalhador, para nós, né, aí, pobres mortais, né? Porque em se tratando de empresas, né, que inclusive muitas vezes aí sustentam, né, a política de certa forma, né, eles não pagam nunca o pato, porque muito pelo contrário, né, a política aí, o governo conta com eles e proporciona a eles benefícios, né, e nos sacrifica de todas as formas para que a gente consiga saldar aquilo que não foi feito por nós, né, de certa forma. E eu vejo também aí, talvez até com um pouco de pessimismo, que apesar da gente estar tratando aqui como uma potencial reforma, como algo que ainda não aconteceu, mas se você pegar o histórico dos projetos polêmicos que têm sido apresentados, né, nos últimos tempos no Congresso, provavelmente será aprovado também. Apesar de contar com vamos colocar assim, com o desagravo de boa parte da população, especialmente da classe trabalhadora, que em certas regiões do país vem protestando, vem manifestando, mas pelo histórico acredito que vão ser ignorados. Sim, eu também acredito que será implantada essa reforma, sim, né, a todo custo, de todas as formas. Muitos pontos eu acho assim que, na verdade, a reforma de modo geral, eu ainda não consegui ver um ponto positivo
nela. Muito pelo contrário, o que eu consigo ver realmente é uma questão de prejuízo voltado para a questão aí da necessidade de um tempo maior de idade, de um tempo maior de contribuição, com relação, por exemplo, a pessoa que ela recebe a pensão por morte do marido, por exemplo, e ela é aposentada. Na nova reforma, né, nessa reforma aí, ela vai ter que escolher. Ou ela recebe a aposentadoria dela, ou ela recebe a pensão do marido. Os dois não vai dar. Então, é claro que vai haver um sacrifício muito grande do cidadão, né? Porque tem muitas situações em que, às vezes, pode chegar a menos aí de um salário mínimo, né? Então, assim, hoje já é difícil viver com um salário mínimo. Você imagina abaixo disso. Então, vai ser realmente bastante complicado, né? Mas, enfim, eu acho que de fato vai ser implantado mesmo, né? E a gente não vai ter como correr, né? Embora, e eu volto a frisar, tenha toda a questão da segurança, né? Que a Márcia, inclusive, pode até falar melhor do que eu sobre isso. Tem a segurança da Previdência, né? Que ela é mais segura, obviamente, do que uma Previdência privada, né? Mas que, assim, o ônus vai ser bastante pesado para o cidadão, sem sombra de dúvida. Então, antes que a gente comece a chorar, vamos encerrar esse terceiro bloco e aí a gente continua nosso assunto no último bloco do programa de hoje.